Acha que a perda de força, aquela dificuldade em levantar-se de uma cadeira ou em carregar os sacos das compras, é simplesmente uma parte inevitável do envelhecimento? E se eu lhe dissesse que a solução para recuperar a sua vitalidade não está em pós caros e complicados que os jovens usam no ginásio, mas sim em alimentos simples, deliciosos e que provavelmente já tem na sua cozinha? Muitas pessoas chegam a uma certa idade e sentem-se a definhar. Sentem os músculos a ficarem mais fracos, o equilíbrio a falhar, e com isso vem o medo. O medo de cair, o medo de perder a independência, o medo de se tornar um fardo. Esta realidade dolorosa, conhecida como sarcopenia, não é uma sentença. É uma condição que podemos combater e até reverter com as ferramentas certas. E a ferramenta mais poderosa está no seu prato. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo para construir músculo e combater a fraqueza depois dos 60 anos, sem recorrer a suplementos como o whey protein. Vamos explorar alguns alimentos que são verdadeiros heróis para a nossa força e bem-estar. Fique até ao final, porque o último alimento que vou partilhar é um dos mais subestimados e pode ser a chave que lhe faltava para se sentir mais forte e seguro no seu dia a dia. Vamos então começar com o nosso primeiro superalimento, um verdadeiro clássico que atravessa gerações e que, infelizmente, durante muitos anos foi injustamente mal afamado. Falo, claro, do ovo. Sim, esse alimento humilde, acessível e incrivelmente versátil é uma das melhores armas que temos contra a perda muscular. Por quê? A resposta está na sua composição quase perfeita. Cada ovo é uma pequena cápsula de proteína de altíssima qualidade. E quando falamos em proteína para construir músculo, a qualidade é mais importante do que a quantidade. A proteína é feita de blocos de construção, chamados aminoácidos. O nosso corpo precisa de vários tipos diferentes para reparar e construir tecidos, incluindo os nossos músculos. O ovo contém todos os aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que o nosso corpo não consegue produzir e que temos de obter através da alimentação. Mas há um em particular que é o verdadeiro maestro da orquestra muscular: a leucina. Pense na leucina como o interruptor principal que liga a fábrica de construção muscular no seu corpo. Sem leucina suficiente, mesmo que consuma outras proteínas, o processo de síntese muscular não arranca com a mesma eficiência. E os ovos são riquíssimos em leucina. Para nós que já passamos dos 60, este processo torna-se um pouco mais preguiçoso. Precisamos de um estímulo mais forte para que os nossos músculos respondam e cresçam. Comer ovos, especialmente no início do dia, é como dar um grito de "acorda" aos seus músculos, dizendo-lhes para começarem a trabalhar e a reconstruírem-se. Agora eu sei o que pode estar a pensar. Mas e o colesterol? Durante anos disseram-me para ter cuidado com os ovos por causa do colesterol. Essa é uma preocupação válida, baseada em informações que hoje sabemos estarem desatualizadas. A ciência evoluiu muito, e estudos mais recentes e abrangentes mostraram que, para a maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos, como nos ovos, tem um impacto muito pequeno no colesterol do nosso sangue. O nosso fígado é o principal produtor de colesterol no corpo, e ele ajusta a sua produção com base no que comemos. Para a maior parte de nós, comer 1 ou 2 ovos por dia é perfeitamente seguro e imensamente benéfico. Claro, se tiver uma condição de saúde específica e o seu médico lhe deu outras indicações, deve sempre seguir o conselho dele. Mas para a população em geral, o medo do ovo é coisa do passado. O que devemos temer são os açúcares, as farinhas refinadas e as gorduras processadas, não um alimento natural e completo como o ovo. Então, como podemos incorporar mais ovos na nossa rotina de forma prática?
Amanhã é a altura ideal. Começar o dia com uma dose de proteína de alta qualidade ajuda a controlar o apetite ao longo do dia e, como já vimos, ativa a construção muscular desde cedo. Em vez daquele pão branco com manteiga ou dos cereais açucarados, experimente 2 ovos mexidos com um fio de azeite e talvez alguns espinafres ou cogumelos, ou uma simples omelete com um pouco de queijo. Se não tem muito tempo de manhã, coza alguns ovos durante o fim de semana. Assim, tem um lanche rápido e nutritivo sempre à mão. Um ovo cozido a meio da manhã ou da tarde é muito melhor do que uma bolacha ou um bolo. Pense nisto em termos práticos. Sentir mais força para se levantar da sua poltrona favorita sem ter de se apoiar nos braços. Ter a energia para brincar com os netos no chão e levantar-se sem dificuldade. Ter a segurança para subir e descer escadas sem se agarrar ao corrimão com medo. Estes pequenos momentos de independência e capacidade são construídos com hábitos simples, como escolher o alimento certo para o seu pequeno almoço. O ovo não é apenas comida. É uma ferramenta para construir a vida ativa e autônoma que deseja continuar a ter. E além da proteína, os ovos são uma fonte fantástica de outros nutrientes essenciais para a nossa idade, como a vitamina D, que é crucial para a saúde dos ossos, e a colina, um nutriente vital para a função cerebral e a memória. Portanto, ao comer um ovo, não está apenas a alimentar os seus músculos, está a nutrir o seu corpo inteiro. Comece por fazer esta pequena mudança. Troque o seu pequeno almoço habitual por ovos durante uma semana e preste atenção a como se sente. Pode surpreender-se com a diferença que uma escolha tão simples pode fazer. Agora que já estabelecemos o ovo como o nosso campeão do pequeno almoço, vamos avançar para outra fonte de proteína poderosa. Algo que muitas vezes é o centro de um almoço de família ou de uma refeição reconfortante. Falo das carnes magras, especificamente o frango e o peru. Tal como os ovos, estas carnes são fontes excepcionais de proteína de alta qualidade, repletas de todos os aminoácidos essenciais de que os nossos músculos necessitam para se manterem fortes e saudáveis. A grande vantagem do frango e do peru é a sua elevada concentração de proteína com um teor de gordura relativamente baixo, especialmente se optar pelos cortes de peito e remover a pele. Isto torna-os uma escolha fantástica para quem quer maximizar a ingestão de proteína sem consumir calorias em excesso. À medida que envelhecemos, o nosso metabolismo tende a abrandar. Por isso é importante escolher alimentos que sejam nutricionalmente densos, ou seja, que ofereçam muitos nutrientes por caloria. O peito de frango ou de peru é um exemplo perfeito disso. Uma porção do tamanho da palma da sua mão pode fornecer uma quantidade significativa da proteína que precisa para um dia inteiro, ajudando a atingir aquele estímulo de leucina necessário para ativar a síntese muscular de que falamos. Mas não se trata apenas de grelhar um peito de frango sem sabor. A beleza destas carnes está na sua versatilidade. Pode estufar o peru com legumes, criando um prato rico e saboroso. Pode assar um frango inteiro no forno com ervas aromáticas e limão, e depois desfiar as sobras para adicionar a uma sopa, a uma salada ou para fazer um recheio de uma sanduíche em pão integral. A chave é pensar na proteína como a estrela do prato. Muitas vezes, culturalmente, construímos a nossa refeição em torno dos hidratos de carbono. Um monte de arroz ou batatas com um pequeno pedaço de carne ao lado. O que proponho é inverter essa mentalidade. Faça do frango ou do peru a peça central e complemente com uma variedade colorida de vegetais e uma porção moderada de hidratos de carbono complexos, como batata doce ou arroz integral. Esta mudança de proporção no prato
Pode fazer uma diferença enorme na sua ingestão de proteína e, consequentemente, na sua força muscular. Mas e se a digestão já não for o que era? Algumas pessoas mais velhas sentem que a carne é pesada. Uma ótima solução é optar por carne picada de peru ou frango. É mais fácil de mastigar e digerir, e pode ser usada para fazer almôndegas, hambúrgueres caseiros ou um delicioso molho à bolonhesa para acompanhar uma massa integral. Outra dica é cozinhar a carne em caldos ou estufados, o que a torna mais tenra e suculenta. No entanto, o mundo das proteínas não se limita à terra. Vamos agora mergulhar no mar e falar de um dos maiores tesouros nutricionais que Portugal tem para oferecer: o peixe gordo. Sardinhas, cavala, salmão. Estes não são apenas deliciosos, são verdadeiras potências para a saúde muscular, especialmente na nossa idade. O peixe gordo oferece um benefício duplo. Primeiro, tal como as outras fontes que mencionamos, é rico em proteína de alta qualidade para construir e reparar os músculos. Mas o seu verdadeiro superpoder reside na sua riqueza em ácidos gordos ômega 3. O ômega 3 é um anti-inflamatório natural potentíssimo. Com o passar dos anos, o nosso corpo tende a ter um nível de inflamação crônica de baixo grau. Pense nesta inflamação como um ruído de fundo constante que interfere com o bom funcionamento do corpo. Essa inflamação pode dificultar a capacidade dos músculos de se repararem e crescerem após um estímulo, como uma caminhada ou exercícios de força. O ômega 3 ajuda a baixar o volume dessa inflamação, criando um ambiente mais favorável para a recuperação e o crescimento muscular. Além disso, algumas pesquisas sugerem que o ômega 3 pode aumentar a sensibilidade dos músculos à proteína e ao exercício, o que significa que o seu corpo pode aproveitar melhor a proteína que come e o exercício que faz. É como se o ômega 3 lubrificasse as engrenagens da sua fábrica de músculos, tornando todo o processo mais eficiente. Tente incluir peixe gordo na sua alimentação 2 a 3 vezes por semana. A sardinha assada na brasa é um clássico de verão, mas não se esqueça do poder da sardinha em lata. É uma opção incrivelmente econômica, prática e nutritiva. Pode comê-la diretamente da lata com um bom pão de mistura, desfazê-la para criar um paté ou adicioná-la a uma salada. A cavala também é uma excelente opção, muitas vezes mais acessível que o salmão. Pode cozinhá-la no forno com pimentos e cebola, um prato simples e cheio de sabor. E o salmão, quando o encontrar a um bom preço, é maravilhoso grelhado ou cozido a vapor, servido com brócolos e batata cozida. Ao incorporar estas fontes de proteína, frango, peru e peixe gordo, nas suas refeições principais, está a dar ao seu corpo um fluxo constante dos blocos de construção de que ele precisa, não só para manter a massa muscular que tem, mas para construir nova massa muscular, tornando-o mais forte, mais estável e mais capaz de desfrutar de todas as atividades que ama. Já exploramos o poder dos ovos para começar o dia, a importância das carnes magras e a dupla vantagem do peixe gordo. São todos alicerces fundamentais para construir um corpo mais forte. Mas o alimento que guardei para o final é um herói discreto, muitas vezes relegado para o fundo do frigorífico ou visto apenas como parte de uma dieta. No entanto, ele possui uma qualidade única que o torna especialmente valioso para combater a perda muscular enquanto dormimos. Estou a falar do queijo cottage ou do nosso maravilhoso requeijão. A sua magia não está apenas no facto de ser rico em proteína, mas no tipo de proteína que contém predominantemente: a caseína. Até agora, falamos muito sobre a leucina e a importância de um estímulo rápido para a síntese muscular, algo que os ovos e o frango fazem muito bem.
A proteína desses alimentos é digerida e absorvida relativamente depressa, fornecendo um pico de aminoácidos aos músculos. A caseína, por outro lado, comporta-se de maneira diferente. Quando chega ao estômago, ela forma uma espécie de gel, o que torna a sua digestão muito mais lenta e gradual. Em vez de um pico rápido de aminoácidos, a caseína proporciona uma libertação lenta e constante de blocos de construção para os seus músculos, que pode durar várias horas. Imagine que os seus músculos são uma planta. Os ovos ou o frango são como regar a planta com um grande jato de água. É rápido e eficaz. A caseína é como ter um sistema de rega-gota a gota, que mantém o solo úmido e a planta nutrida durante um longo período. Por que é que isto é tão importante, especialmente para nós? Porque o nosso corpo está constantemente a passar por dois processos: a síntese muscular, construção, e a degradação muscular, destruição. Para ganharmos ou mantermos a massa muscular, a taxa de construção tem de ser maior ou igual à taxa de destruição. Um dos períodos mais longos em que não comemos é durante a noite, enquanto dormimos. Durante este jejum noturno, o corpo pode começar a degradar tecido muscular para obter energia e aminoácidos. É aqui que a caseína entra como uma super-heroína. Consumir uma fonte de caseína, como o requeijão, cerca de 1 hora antes de se deitar, fornece ao seu corpo aquele fluxo lento e contínuo de aminoácidos durante toda a noite. Isto ajuda a diminuir a degradação muscular e a manter o corpo num estado mais anabólico, ou seja, de construção. Basicamente, está a alimentar os seus músculos enquanto dorme, garantindo que eles se reparam e fortalecem, em vez de se desgastarem. Muitas pessoas podem torcer o nariz à ideia de comer queijo cottage ou requeijão simples. Mas há inúmeras maneiras de o tornar delicioso. Pode misturá-lo com um punhado de frutos vermelhos, que são ricos em antioxidantes. Pode adicionar uma colher de chá de mel ou umas nozes picadas para lhe dar uma textura crocante. Uma das minhas combinações favoritas, e bem portuguesa, é uma porção de requeijão com uma colher de doce de abóbora ou de figo por cima. É uma sobremesa ou um lanche de fim de noite que é ao mesmo tempo delicioso e incrivelmente funcional para a sua saúde muscular. Portanto, ao olharmos para o quadro geral, criamos uma estratégia alimentar completa para o dia. Começamos com a proteína de digestão rápida dos ovos pela manhã para dar o pontapé de saída na síntese muscular. Ao almoço e ao jantar, reforçamos com frango, peru ou peixe, continuando a fornecer os materiais necessários para a construção. E à noite, protegemos os nossos músculos da degradação com a caseína de digestão lenta do requeijão. Vê como tudo se encaixa? Não se trata de comer um único alimento mágico, mas de combinar de forma inteligente diferentes tipos de alimentos ao longo do dia para maximizar os benefícios. Lembre-se, tudo isto funciona melhor quando combinado com algum tipo de atividade física. Não precisa de ir para um ginásio. Uma caminhada a passo rápido, subir escadas, jardinagem ou alguns exercícios simples de força em casa, como levantar-se e sentar-se de uma cadeira várias vezes, são suficientes para enviar o sinal aos seus músculos de que precisam de ficar mais fortes. A comida fornece os tijolos e a argamassa, mas o exercício é o mestre de obras que diz onde os construir. Eu sei que fazer mudanças pode parecer assustador, mas não precisa de alterar a sua vida toda de uma só vez. Comece com uma coisa. Talvez esta semana, o seu objetivo seja simplesmente adicionar o requeijão como um lanche antes de dormir. Na próxima semana, pode focar-se em trocar o seu pequeno almoço por ovos. Pequenos passos, consistentes ao longo do tempo, levam a resultados monumentais. A força que constrói hoje
É a independência que garante para o seu amanhã. É a capacidade de continuar a fazer as viagens que sonhou, de cuidar do seu jardim, de ser uma presença ativa e vibrante na vida da sua família. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha outro segredo para se manter forte que queira partilhar? Adoraria ler as suas experiências nos comentários abaixo. A sua jornada pode inspirar outra pessoa. Se achou estas informações úteis, por favor, deixe um gosto neste vídeo. Isso ajuda muito a que a nossa mensagem chegue a mais pessoas que possam precisar dela. E se quiser receber mais dicas para viver uma vida cheia de saúde e vitalidade depois dos 60, não se esqueça de subscrever o canal. Lembre-se, o seu corpo é a sua casa. Cuide bem dele. A idade não tem de ser sinônimo de fraqueza. Com as escolhas certas, pode sentir-se mais forte e capaz do que se sentiu em anos. Viva a sua melhor vida todos os dias. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.